Você já sabe que quando a Selic sobe, os juros ficam mais altos, os empréstimos ficam mais caros e nos investimentos a renda fixa passa a render mais instantaneamente, principalmente os títulos pós-fixados. Isso porque a Selic é a taxa de referência para todas as taxas de juros cobradas no Brasil inteiro. Se você não sabe disso, tem outras escolas de investidores para você que a gente vai deixar nos links da descrição. Mas e com a Bolsa de Valores, com as ações? O que acontece quando a Selic se movimenta? Será que todas as ações desvalorizam com a alta da Selic e vice-versa? Será que a Selic alta é um momento de fugir da renda variável, parar de investir em ações? Bom, eu já te adianto que tem gente que se dá bem e tem gente que se dá mal nessa história de altas e quedas da taxa Selic. Mas tudo isso e muito mais a gente vai responder agora nessa escola de investidores, então vem comigo. Para te dar um contexto, a taxa Selic é uma ferramenta para controlar a inflação. Quando os juros estão altos, as pessoas são incentivadas a poupar, pelo que eu já contei no começo desse vídeo. E elas consomem menos, porque o custo do crédito fica mais caro e consumir também fica mais caro. Pensa comigo, se você quer parcelar um carro e a taxa de juros desse parcelamento está muito alta, ou mais alta do que no mês passado, a chance de você deixar para depois aumenta, certo? É mais ou menos essa a lógica da taxa Selic e dos juros na economia. Só que quando você consome menos, as empresas vendem menos. Imagina que você desistiu de trocar o seu micro-ondas, mas não foi só você. Uma quantidade relevante de clientes de uma varejista que vende micro-ondas tomou essa mesma decisão pelo mesmo motivo que você. Enquanto isso, o juro imobiliário ficou muito mais alto e o seu tio, que queria comprar um apartamento maior, adiou esse plano, assim como várias outras pessoas. O que acontece então com as varejistas que vendem micro-ondas e as construtoras nesse momento? Provavelmente elas lucram menos ou elas projetam que os ganhos vão diminuir em relação ao que elas projetavam antes e a ação da bolsa cai junto. Outro efeito negativo é em empresas muito endividadas, principalmente quando o juro dessa dívida não está fixado em um valor. Quando o juro sobe, o custo dessa dívida, que é uma despesa, aumenta, prejudicando a situação financeira da empresa e também podendo levar a uma queda nas ações listadas na bolsa. E tem mais um efeito negativo. Normalmente, uma empresa tem planos de crescer. Quando a gente investe em uma ação, a gente também está esperando, buscando esse crescimento dessa empresa e da ação. Para projetar o preço justo de um papel hoje, a gente projeta também o potencial de crescimento no futuro dessa empresa e divide por uma taxa de desconto, que representa o quanto vale agora esse valor futuro. Esse